Amém. Abram suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Na última vez que eu estive aqui, eu falei a respeito de Romanos capítulo 12, eu li dois versos especialmente e dei uma passada no verso 3. Eu quero dar continuidade dentro deste assunto aqui. Então diz assim, o verso 3. Vamos ler o verso primeiro e o verso segundo, só para ler para os irmãos relembrarem. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Verso 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então Paulo estava exortando os irmãos aqui, aconselhando os irmãos a não ir atrás de grandes conhecimentos, de saber coisas que ainda não os pertencia saber, de buscar coisas que talvez não fosse o momento deles. É como uma criança que, se você, de repente uma criancinha vê você comendo uma carne ali mais gordurosa, uma feijoada, e a criança às vezes quer comer também, mas por zelo da criança você não pode dar a feijoada para ela, você dá uma papinha, pela idade dela, Então, às vezes a criança quer comer, mas não pode. E nós devemos saber que temos que aprender no Senhor, temos que conhecer do Senhor, mas não podemos ir além daquilo que Ele tem nos dado, porque corremos o risco de se frustrar. Eu vi um homem falando uma vez que estudou, durante 40 anos, foi um membro de uma determinada igreja. Isso não foi aqui em Jaru. E aí, por buscar conhecimento, conhecer muito, sabe onde ele estava? No Espiritismo. Ele falou assim, 40 anos eu vivi em tal igreja. Mas eu estudei bastante, fui estudar mais, e hoje eu estou no Espiritismo. E falou mais, lá tem um conhecimento mais aprofundado. Então, o que ele buscou? Algo que não era para ele, algo que ele não tinha capacidade de entender. E o Espiritismo engoliu ele, porque ele não tinha um fundamento tão adequado aqui na palavra do Senhor, e estava buscando muito mais, muito além, e aí ele foi engolido pelo Espiritismo. Uma pessoa que esteve aqui no nosso meio, segundo a história que eu ouvi, uma pessoa que nasceu e viveu até alguns anos no nosso meio aqui, ela, na sua infância, ganhou
um bonequinho do Buda. Essa é a história que eu ouvi, tá? Não ouvi da própria pessoa. Ela ganhou um bonequinho, um Budinha. E o pai dela, um homem assim, muito rigoroso, muito extremo, né? O dia que ele viu aquele Budinha, ele pegou e, de qualquer jeito, jogou no fogo. E aquela menina, ela conseguiu resgatar aquele Buda meio queimado, mas resgatou ele. E escondeu. E a vida toda ela com aquele Buda escondido. E quando chegou já de maior, né, ela foi estudar, estudou, foi para um outro país. E lá nesse outro país, o budismo era muito forte. Então ela foi ganha pelos budistas, porque ela não estava tão aprofundada na palavra do Senhor. Os budistas ganharam ela. Não sei se continua, se abandonou, não sei como está a situação dela hoje. Mas ela passou para essa experiência aí, negativa, né? Uma experiência negativa. Então nós temos que tomar muito cuidado em o que nós estamos olhando, onde nós estamos aprendendo. Examine quem está falando, se está falando na Bíblia, se está lendo texto bíblico. Hoje existem muitos textos bíblicos colocados nas redes sociais que são distorcidos. Existem muitos textos bíblicos distorcidos nas redes sociais e passa como uma verdade bíblica. Nós precisamos estar conferindo. É por isso que o cristão carrega a Bíblia. O povo de Deus carrega a Bíblia. Está na reunião, eu falei aqui, vamos abrir em Romanos capítulo 12. Você abre, você confere se eu estou lendo o que é a Bíblia mesmo ou se eu estou inventando palavras. É lógico que existem algumas diferenças em algumas palavras aqui, mas o significado o mesmo. Apenas questão de tradução. Mas nós precisamos acompanhar isso daí, para não sermos enganados. As redes sociais hoje enganam muitas pessoas, e como engana. E aliás, as redes sociais, as mensagens que ela coloca lá, ela é tida mais como verdade do que a palavra dita aqui, nos púlpitos, com a Bíblia aberta. Muita gente leva aquilo mais como verdade. E se o anticristo viesse hoje, estivesse operando, e o espírito do anticristo está no mundo, mas ele iria estabelecer, talvez o chip dele estivesse aqui, talvez está aqui, porque a influência que tem este aparelho aqui, para as pessoas não é brincadeira. Nós vimos isso aí, vemos isso aí, mas no período de pandemia, o que a gente viu disso daí não foi brincadeira. E hoje a gente continua vendo, e a influência é muito grande. E vai continuar. Mas o povo de Deus, ele tem que saber discernir. Busca em Deus discernimento. Falei essa palavra aí que está sendo falada. É a verdade? Está dentro da Bíblia? É o que a Bíblia está falando? Eu vou lá ler. Ele citou Romanos capítulo 12, verso 3. Eu vou ler isso aqui para me constatar. De repente eu vou comparar com outros versículos bíblicos, com outras referências bíblicas, para ver se realmente é o que foi falado. Porque a sutileza do inimigo está aí em desvirtuar a palavra do Senhor, em colocar a palavra do Senhor de maneira errada na mente das pessoas. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Então não busque nunca um saber além daquilo que está sendo dito pela palavra do Senhor. Isso aqui não está impedindo você, não estou falando aqui de você
querer aprender só aqui, não. Você precisa aprender todos os dias. Você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você precisa ouvir bons pregadores todos os dias. Tem vários bons pregadores que liberam mensagens. Você pode buscar lá no próprio YouTube mesmo. Mas excelentes pregadores. Nós temos aí, vou citar um, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemo, né, e entre outros e outros, que têm excelentes palavras. O próprio irmão que vai estar aqui no próximo final de semana conosco, tem muitas pregações dele lá, palavras de profundidade. Nós podemos ouvir esses irmãos. Irmãos que mencionam a Bíblia, cita a Bíblia. Nós não podemos ficar em mensagenzinhas pequenas, aquelas mensagens curtas. Nessas daí está o maior perigo, né, para nós, para desvirtuar o nosso conhecimento. Então não fique buscando a todo lugar palavra, achando que tudo é palavra de Deus. Não faça isso, porque o prejuízo pode ser grande para a sua vida e para a vida de outras pessoas também. Então o verso 3 está falando assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós. A graça que foi dada a Paulo, essa graça é distribuída a todos, né? Cada um dentre vós, que não saibais mais do que convém saber. Os romanos, naquele tempo, eles viviam quase que atirando para todo lado e buscando conhecimento. Buscando conhecimento e conhecimento. Por isso que Paulo falou isso aqui. É como nos nossos dias de hoje que nós buscamos conhecimento. Conhecimento sobre si. Então, é a versão da Bíblia dela, né? É um ponto, né? Esse ponto aí cada um busca, e aí ele se põe num ponto de alta sabedoria. O que acontece aí? Quando alguém vai falar: ô fulano, isso aí que você está falando parece que não procede. Procede sim, não, é isso aqui mesmo, é isso aqui. Essa é a questão, irmão. Quando alguém aí, por a gente buscar muito conhecimento para si mesmo, e aí nós nos enchemos de autoconhecimento, ao ponto de que quando alguém fala conosco, nós não acatamos, não aceitamos, porque, eu aprendi que é assim, né? É desse jeito aqui, ó. Eu vi fulano falou, cicrano, é dessa forma. Então, o conhecimento demasiado, ele pode nos trazer prejuízo. Agora, não estou aqui de maneira nenhuma falando que os irmãos não devam ir à Bíblia todos os dias. Pega aquela tabela lá de leitura bíblica que o Vanderlei divulga todo início do ano, todo dia 1º de janeiro. Leia a sua Bíblia. Existe aí, nesse caso, aí, 2 formas de você ler a Bíblia. Uma, porque você está lendo. E outra forma é aquela que você vai ler e vai meditar todos os dias. De preferência que você leia e medite nela todos os dias. Faça isso. Faça isso. É raro um dia que na hora que eu me levanto, que eu tomo café da manhã, que eu não estou ouvindo ali uma mensagem bíblica de pregadores que eu sei que realmente estão passando o que é a Bíblia, né? E nós precisamos fazer isso, aproveitar nosso tempo, né? Nos levantar, café da manhã, né? Ou na volta do dia. Hoje eu ouvi 2 mensagens. Então nós precisamos fazer isso. Mas saber de quem está ouvindo. Esse é o aspecto, né? Vamos seguindo aqui no verso 4, diz assim: porque assim como em um corpo
temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Eu vou ler novamente para dar sentido à frase. Porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação. Então Paulo aqui, ele falou da questão do conhecimento, falou do culto racional, né, falou do entendimento, isso lá no verso 1, no verso 2, né, e o 3 eu acabei de mencionar aqui. E então ele fala aqui do corpo, começa falando do corpo, tem uma ordem aqui, né? Ele começa falando do corpo. O que é o corpo? O corpo nada mais é do que todos nós aqui, juntos em Cristo Jesus. O corpo do ser humano é esse aqui que nós conhecemos, né? Com todos os seus membros. Mas o corpo de Cristo é a sua igreja aqui. Está na igreja. Quem está em Cristo faz parte do corpo. Então ele diz, porque assim como em um corpo tem muitos membros. O que são os muitos membros do corpo? Se nós olharmos para esse corpo de carne, tem aqui, acho que é o antebraço, o braço, a mão, os dedos. Isso aqui são coisas visíveis. As pernas, né? São coisas visíveis para nós. E os muitos membros internos que nós não vemos. A não ser quando faz um raio-x, né? E aí a gente vê aquela imagem feia lá que a gente nem chega a entender, né? Porque nós por dentro somos feios, muito feios, né? O médico entende e a gente às vezes não. Quer ver quando a gente vai lá ver o bebê, como é que chama? Quando a ultrassom, né? Primeiro ultrassom, poucos dias um funcionário meu pediu para ir ver, eu quero ir ver. Minha esposa vai fazer ultrassom, primeiro ultrassom, não sei o quê, eu quero ver. E foi. Mas, às vezes, aquela imagem lá assim, aquele movimento daquela imagem, aquele negócio, aquele turvo, aquela imagem. E o médico fala, isso aqui, ó, olha o coração ali, ó, o bracinho. Não entendemos nada, né? Porque assim nós somos internamente. Só se cortar para ver, mas pelaquela imagem, não se dá para ver entender muita coisa. Mas são membros, são os membros do corpo. Muitos membros formam um corpo. E nós, como igreja, muitas pessoas, muitos irmãos, formamos um corpo em Cristo Jesus. É importante saber esse detalhe, em Cristo Jesus. Se não estiver em Cristo Jesus, não é parte do corpo. Não faz parte. Então precisa estar em Cristo Jesus. Então ele está falando, porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação. Minha boca serve, a língua ali é o paladar. Meus dedos servem para segurar, minhas unhas servem para me coçar. Os dedos dos pés, vocês sabiam que os dedos dos pés dão equilíbrio para as pessoas? Sem os dedos dos pés, você perde muito o seu equilíbrio. E assim por diante, né? São os membros do corpo. Para que esses membros servem? Para fazer o corpo caminhar. Para fazer o corpo ter vida. Esses membros, o unir de todos, o trabalhar de todos, produz o meio do corpo viver. Então todos nós produzimos o meio de que o corpo de Cristo esteja caminhando aqui na terra. Então logo eu sou membro do corpo de Cristo, você
é membro do corpo de Cristo. Andamos como corpo de Cristo. Parece uma coisa assim, até meio absurda, mas não é. Não é absurda. Porque as coisas que são que concernem a Jesus Cristo, ao reino de Deus, em algum momento ela parece loucura, mas não é. Então, o reino de Deus está aqui estabelecido através do seu povo, que é o corpo. E nós caminhamos neste corpo. E aí, um irmão, a irmã Marli veio aqui agradecer pelas orações, o corpo de Cristo, né? Estava orando, orou, né? Assim funciona o corpo de Cristo. E às vezes nós ombreamos, né? Às vezes não sempre precisamos ombrear uns com os outros para carregar os fardos uns dos outros. A Bíblia determina isso. A Bíblia determina: chorai com os que choram, alegrai com os que se alegram. Mas aí, se o corpo de Cristo, se alguém diz que é corpo de Cristo, e ele não está chorando com os que choram, ou se alegrando com os que se alegram, ou está, pior ainda, chorando das dificuldades do seu irmão, do outro membro do corpo, ele está se alegrando com aquela dificuldade, então ele não é membro do corpo de Cristo. Ele parece ser um membro do corpo de Cristo, mas não é membro do corpo de Cristo. Precisamos estar atentos, nos adequar a sermos um membro adequado do corpo de Cristo. Aquele membro que, se eu precisar da minha unha para me coçar, ela está aqui e ela vai me coçar. Ela vai atender a minha necessidade. Logo, eu não vou me coçar com o meu cotovelo, é meio complicado, né? Eu não vou me coçar com os meus pés. Então, são membros, e todos os membros são de grande importância no corpo de Cristo. Todos. Senão não existiria, não ia precisar de existir. Veja que ele faz uma comparação com o corpo, né? O corpo do homem, ele faz uma comparação, porque mostrando que é importante, faz parte, é importante. O verso 5, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo. Olha o que eu estava falando. Somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. É o que a Bíblia diz. Esse texto, eu estou usando esse texto aqui em Romanos, mas lá em 1 Coríntios, capítulo 12, se não me engano, capítulo 12, ele vai falar um pouco, Efésios ele vai falar um pouco a respeito, né? Fala também dos dons, na sequência, logo ele entra falando a respeito de dons, né? Então, assim nós, que somos muitos, e nós somos muitos, porque se olhar aqui para nós, aqui que estamos aqui hoje, até parece que não somos muitos, né? Mas se nós olharmos os muitos membros do corpo de Cristo que está espalhado pela cidade, e pelo Brasil e pelo mundo, então nós somos muitos, mas somos um só corpo em Cristo Jesus. E esse ponto ele tem que ser bem frisado. Precisamos estar em Cristo para ser membro do corpo de Cristo. Senão não faz parte. Mas individualmente somos membros uns dos outros. Você é junto comigo e eu sou junto com você. Nós não podemos estar separados, divididos. Nós precisamos caminhar junto. Eu não vou aqui, digamos assim, vou para casa daqui a pouco,
e vou deixar meu braço aqui para ele ir depois. Não, ele vai junto, porque nós somos um, faz parte do corpo, e nós somos um. Jamais, né, devemos nos separar. E aí nós vamos sair daqui a pouco, cada um vai para a sua casa, vai jantar, vai dormir, vai trabalhar amanhã. E aí você fala, mas nós estamos separados. Não, nós estamos em Cristo Jesus, somos um só corpo. E devemos ter um mesmo sentimento, um mesmo entendimento, um mesmo andar. Porque nós somos um corpo. E o corpo, ele tem a sua unidade, ele não se separa. Somos um corpo. Então, mesmo que eu esteja trabalhando lá no meu serviço, o Carlinhos está lá no sítio tirando leite, somos um corpo. Pertencemos ao mesmo corpo, estamos em Jesus Cristo. É assim que o Senhor está falando. Eu vou ler aqui, né, vou me adiantar porque a hora já passou. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Ele já começa a falar de serviços, né? Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Eu quero falar um pouquinho aqui só assim desse exortar. Essa palavra exortar, quando a gente menciona ela, parece que nós estamos falando de chamar a atenção de alguém, né, e dar uma, vamos dizer assim, vou usar um português aqui, mas dar uma brigada com alguém, fulano, você, né? Mas essa palavra aqui, nem sempre ela tem esse... Tem momento que a gente chama a atenção de alguém mesmo assim, né? Mas essa palavra aqui, ela tem também um sentido de você exortar, dando o incentivo para a pessoa caminhar, seguir, né? A pessoa ter mais alegria em servir, não só de chamar a atenção. Nós aprendemos isso num estudo que nós estamos fazendo no grupo, nós falamos disso aí, nós aprendemos disso aí, que nem sempre a exortação é nesse sentido, mas ela deve ser muito mais no sentido de trazer conforto para a pessoa e crescimento para a pessoa, de dar à pessoa um entender de que ela é importante, de que ela, né, ela faz parte de um corpo, ela está comprometida em um corpo. Nós aprendemos isso no grupo. É um estudo que nós estamos fazendo sobre evangelismo. Já já nós vamos passar ele para os demais grupos. Logo, logo nós vamos estar passando ele. Ele é bastante extenso, mas é um estudo muito bom. Traz um ensinamento muito bom para todos, para quem quer se dedicar nessa área, né? Para quem quer aprender a como evangelizar, como trabalhar com vidas, como fazer discípulo. Então, logo, logo nós vamos já passar para os demais grupos trabalhar, estudar a respeito disso daí. Mas então, nem sempre o exortar aqui é o chamar a atenção no sentido de dar uma bronca na pessoa. Ele tem um sentido de amor também, ele tem um sentido de amar, de falar com amor, de trazer para a pessoa crescimento.
E eu quero falar também a você que, se você não sabe qual é o seu dom, e aqui tem uma lista pequena de dons, né? Mas às vezes você não sabe ainda qual é o seu dom. Existe uma listagem muito maior na Bíblia, mencionado na Bíblia, e existem muitos outros dons que não estão nem mencionados aqui na Bíblia, que são serviços na casa de Deus. Mas se você não sabe, busca no Senhor o seu dom. Qual é o seu dom? O que o Senhor tem para você? O que Ele te deu? E o dom é dado por Deus. E você pode buscar no Senhor este dom que Ele te deu. O dom de... eu tenho o dom de repartir. É difícil alguém com esse dom de repartir, mas ele existe. O dom de repartir é aquela pessoa que ele tem facilidade em ajudar aos outros, e ajudar em todos os sentidos, inclusive o sentido financeiro. Então tem pessoas que têm esse dom, a gente conhece, né? E às vezes nós ficamos esperando que exerça dom só quem tem um cargo de ministério, algum cargo assim, anunciado para a igreja. Mas não, o dom não é para essas pessoas só. Todo mundo pode exercer o seu dom, desenvolver o dom dado por Deus. Todo mundo pode. Busca no Senhor qual é o seu dom, o que o Senhor tem para você fazer. Hoje, o que Ele pede para você fazer. Você vai descobrir. Se você tem um dom só, às vezes você tem mais de um dom. Agora, você nunca vai ter todos os dons para executar todos os dons. Nunca você pode ter todos. Você vai fazer uma parte, porque senão você vai inutilizar o restante do corpo. E o corpo precisa funcionar como em Cristo Jesus está funcionando plenamente. Amém? Que Deus nos abençoe nesse dia. Eu quero ainda orar. Vamos orar pelo encontro, né? Vamos orar aqui pelo encontro. E para que Deus nos agracie nessa semana. Alguém tem algum pedido de oração? Não? Não? Nenhum pedido? Então nós vamos orar aqui. Vou pedir para que você feche os seus olhos, para nós podermos orar. Senhor Jesus, nós aqui falamos da Tua palavra neste momento, ó Pai. Pedimos ao Senhor que esteja incutindo em nós a Tua palavra, ó Pai. Que o conhecimento que nós venhamos a ter seja somente aquele dado por Ti, ó Deus. Nada do nosso próprio auto-entendimento, do nosso própria vontade, ó Pai, mas sim do Senhor. Pedimos ao Senhor que esteja abençoando os nossos ouvidos todos os dias, ó Pai, para que os nossos ouvidos saibam ouvir somente a Tua palavra. Que o Senhor esteja trazendo nas nossas consciências também aquilo que fazemos, aquilo que praticamos, para que saibamos quando estamos praticando de maneira errada. Deus nos ensina a andar como o corpo do Senhor aqui nessa terra, ó Pai. Nessa terra tão conturbada, com tantas heresias, ó Pai. Senhor, nos guarda, ó Pai. Precisamos do Teu guardar. Porque senão nós vamos cair se não for pela Tua mão forte nos segurando, ó Deus. Pai querido, nós declaramos aqui que dependemos da Tua proteção. Precisamos da Tua proteção, ó Pai.
Oramos também pelo encontro, ó Deus, pedindo ao Senhor que esteja nos ensinando, nos dando capacidade de aprender, ó Pai. Também nos dando força para poder atender bem aos que nos visitam, ó Pai, aos que vai vir aqui, ó Deus, ter comunhão. Pai, nos capacita, ó Deus, e nos ensina nesses dias de encontro, em todos os sentidos, ó Pai. Oramos também pelo irmão que vai vir, pedimos ao Senhor que guarde ele na viagem, ó Pai, no transporte, proteja o irmão, ó Pai, e que o Senhor também capacite a ele a trazer a palavra de acordo com a Tua vontade, ó Deus. Nós oramos nesse sentido, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Olha, tem um chazinho ali, está faltando os copos, acho que alguém vai pôr, né? Mas tem um chazinho ali, que a irmã Cecília não veio, não pôde vir, mas ela mandou a garrafa de chá. Deve ter outra irmã para a escala do próximo final de semana. Tem que ver aí como é que vai fazer com essa garrafa nesses dias de encontro, viu, Marilza? Mas tome o seu chazinho. Vão na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.